Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A FIFA começou o processo de venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar. A FIFA abriu hoje a primeira fase do processo de compra para os ingressos para a Copa do Mundo do Catar. Mas, por enquanto, os torcedores manifestam apenas o interesse nas entradas para os Jogos do Mundial. O período de inscrição vai até o dia 8 de fevereiro. Se você quer ir para o Catar para acompanhar a Copa do Mundo, fique ligado, hein? Se inscreva. Caso o número de pedidos seja maior do que o de ingressos, as entradas vão ser sorteadas aleatoriamente. Todos os interessados vão ser notificados até o dia 8 de março sobre o resultado dos pedidos. É bem parecido com o que aconteceu aqui quando a Copa foi no Brasil. A Copa do Mundo no Catar vai ser entre os dias 21 de novembro e dia 18 de dezembro. Será a primeira vez que a Copa do Mundo de Futebol será realizada no Oriente Médio e no final do ano. O clima desértico do Catar exigiu que a competição fosse agendada para o período de inverno na região. O Catar construiu 7 estádios para o torneio e reformou outro já existente. Tudo a um custo de 200 bilhões de dólares. Este é o menor país a sediar uma Copa. E isso significa que os fãs poderão ir a mais de um jogo por dia. Leva apenas 1 hora para viajar entre os estádios mais distantes do norte e do sul. Para entrar nos estádios, não é tão fácil. O ingresso mais barato vai custar cerca de R$ 3.300. O mais caro, quase R$ 9.000. O pacote para todos os 7 jogos de uma seleção até o final da Copa varia entre R$ 9 e R$ 24 mil. Vamos falar mais sobre a organização para a Copa do Mundo do Catar com ele, que está diariamente na tela da CNN Brasil. Ele é apresentador e repórter da emissora e sabe tudo de esporte. É o Jairo Nascimento. Oi, Jairo, muito bom te ter aqui mais uma vez, bem-vindo. Oi, Carol, tudo bem com você? Que bom estar aqui de volta. Pois é, sempre bom falar com você, Jairo, e assunto, claro, é esporte. Copa do Catar, muita expectativa e muita curiosidade em torno desse torneio. A gente já citou ali algumas no início desse episódio. O que mais que você revela pra gente? Quando a gente fala em ineditismos de Copa, é inevitável a gente lembrar daquela Copa que tivemos Japão e Coreia do Sul dividindo, compartilhando a sede do torneio. O que você traz de curiosidade pra gente com relação a esse evento esportivo de 2022? Olha, Carol, para começar, é a primeira Copa que vai acontecer no Oriente Médio. Nunca nenhum evento desse porte aconteceu. E o povo do Catar, os árabes, eles gostam muito de futebol, por isso que tem uma grande expectativa. E não é à toa que foram investidos aí bilhões e bilhões de dólares para esse evento, para a construção de 8 arenas, muitas delas ou numa região de deserto, que dependem de uma estrutura que foi feita com bastante antecedência para atender a demanda dessa Copa. E algumas curiosidades. Por exemplo, a gente vai ter a abertura dos jogos no estádio de Al Bayt. O design é impressionante. É um estádio que tem o design de tenda, relembrando o passado do povo árabe que morava ali na região do Catar. Hoje, é claro, os petrodólares, comandam essa região, existe muito dinheiro envolvido e o que a gente vai ter de diferente também nos estádios, para você ter uma curiosidade, é que muitos deles têm climatização, têm ar-condicionado, não só na parte que também de quem vai assistir aos jogos, como também interfere até no clima dentro de campo, uma vez que o Catar é um país muito quente, temperatura chegar aos 40 é algo normal, e até por conta disso que a Copa do Mundo vai acontecer no final do ano, porque é inverno naquela região, algo que também nunca tinha acontecido, normalmente sempre em períodos de calor, mas a maior parte das Copas aconteceram ou na Europa ou aqui na América. Carol. Jairo, no início desse episódio também falávamos sobre o valor dos ingressos. Não é fácil, não é tão simples assistir um jogo da Copa do Mundo do Catar. A gente tem alguma estimativa do quanto uma pessoa gastaria para participar de todo o evento, de todos os dias de jogos? O valor também difere muito, por exemplo, de outras Copas já realizadas? Difere sim. Para nós, brasileiros, a Copa do Catar seguramente vai ser uma das Copas mais caras. Isso até por uma característica de turismo mesmo no Catar. É um país que, como já me disseram, não é muito receptivo para mochileiros. Ou seja, quem pretende economizar bastante terá dificuldade. A alimentação no Catar custa caro, a gente estimou mais ou menos uns $100 por dia. O mesmo vale para a estadia. Os hotéis estão lá bastante disputados, até
porque as 8 arenas, elas ficam numa distância pequena em relação às outras. Então, boa parte das partidas vão acontecer em Doha ou no entorno da capital, no máximo dá 75 quilômetros de distância. Então, vai ser possível assistir 2 jogos, por exemplo, no mesmo dia. Então, levando em consideração os custos com transporte, com a passagem aérea, que também é cara, e mais o preço dos ingressos, a gente já viu todo tipo de pacote. Desde aquele que você monta sozinho, comprando as coisas, que a gente orçou aproximadamente em R$46 mil, contando 7 jogos, torcendo para que a nossa seleção participe dos 7 jogos, desde a primeira partida até a final, ou existem pacotes de agências de viagem estimados em $40 mil. Então, a gente fez esse levantamento de R$46 mil e pacotes de $46 mil. Dá uma diferença bem grande. Quem tiver dinheiro vai gastar para poder curtir essa Copa, Carol. Muito dinheiro, né, Jairo? Haja investimento para essa Copa do Mundo do Catar. Vamos falar então de venda de ingressos. Começou a primeira fase desse processo. Quais são as opções para quem quer assistir os jogos da Copa do Mundo? A gente tem ingressos também de todos os preços, né? A FIFA faz o seguinte, ela divide os ingressos em 4 categorias. A categoria número 4, ela é sempre aos residentes do país. Tem muita procura por parte dos cidadãos do Catar para assistir os jogos e também de moradores dos países próximos. Portanto, a disputa está muito grande. Só no primeiro dia, mais de 1 milhão de pessoas procurou o site da FIFA, que é um lugar onde você entra, faz um cadastro. Esse cadastro inicialmente não tem custo e lá você vai encontrar ingressos a partir de cerca de R$4 mil e depois, obviamente, outros valores mais caros. Este seria o pior lugar no estádio, que normalmente é nas laterais dos gols. E aí, claro, os preços vão subindo, tem para diversas opções. Existe também dentro desses pacotes, Carol, várias possibilidades. Então você pode comprar por torcedor até 6 ingressos, é possível comprar uma partida, é possível comprar um outro tipo de pacote que lhe dá direito a 4 jogos de seleções em estádios diferentes e o outro que é o pacote que você acompanha uma seleção só. Então todos os jogos que aquela seleção participar, você terá direito a ingresso. Se porventura a tua seleção for eliminada, aí o ingresso pode ser reoferecido para a FIFA, que vai revender para um outro interessado. Jairo, falando um pouquinho aqui das particularidades dessa Copa do Mundo, como deve ser a receptividade do povo por lá? Você falou, a expectativa é grande porque é um povo que gosta muito de futebol. Com relação a essa receptividade do público, como é que está a expectativa para isso? Bastante grande, né? Nos últimos anos, o Catar tem se organizado enquanto país, não só para receber a Copa do Mundo, mas para receber grandes eventos. Então, o investimento no setor de estrutura, no setor hoteleiro, tem sido muito grande, mais intenso do que até de costume. Como eu disse, cada um país que tem muito dinheiro vindo do petróleo, dos magnatas do petróleo, e acaba investindo bastante nesses eventos. Esse dinheiro do petróleo também acaba financiando muitos times de futebol pelo mundo inteiro. Até recentemente, existe interesse de empresários do mundo árabe no futebol brasileiro e a gente seguramente vê isso, por exemplo, no futebol europeu. Eles gostam bastante dessa modalidade esportiva e estão querendo transformar o Catar numa espécie de país do Oriente Médio que está apto, diria, com os braços abertos para atender a demanda do mundo todo de uma série de eventos. E a Copa do Mundo, ela vem no momento ideal para essa questão do Catar, para o governo do Catar, para divulgar a sua cultura e também a sua capacidade de atender gente do mundo inteiro. Eles fizeram uma série de adaptações, desde estrutura até rever alguns posicionamentos considerados polêmicos. Por exemplo, os muçulmanos que moram no Catar não podem beber bebida alcoólica. Para eles é proibido. Porém, para a Copa do Mundo, haverá uma exceção para os turistas. Foi revisto isso com a FIFA, então haverá possibilidade da venda, por exemplo, de cerveja nos estádios, Carol. Jairo, quando a FIFA liberou a venda de ingressos, ela recebeu 1.200.000 solicitações em apenas 24 horas. O Brasil está nesse top 10 dos países que foram à procura de ingressos para a Copa do Mundo. Maior demanda veio de torcedores do país anfitrião, seguidos por Argentina, México, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Esse ranking reflete os países que são mais apaixonados por futebol? A gente pode fazer essa relação? Não necessariamente. É claro que, levando em conta, por exemplo, a história do país, é o maior campeão em Copas do Mundo, o nosso interesse está lá em cima, porque a gente tem uma expectativa de voltar a ser campeão depois de um intervalo de 20 anos. A última Copa que a gente ganhou foi no ano de 2002. Mas é claro que a gente tem que levar também o poder econômico desses países. Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, alguns países da Europa, tem muita gente com muito dinheiro que pode investir. Como eu já disse, é uma Copa que
fica caro, não é barato participar de um evento como esse. E quanto mais distante ou mais valorizada a moeda em comparação ao dólar, mais caro ainda fica. O que, claro, a gente pode esperar é que essas pessoas que estão interessadas querem ver um grande espetáculo do futebol. E levando em consideração, por exemplo, as seleções que já foram classificadas, a gente tem a garantia de bons jogos. Temos até agora, por exemplo, 13 seleções. Brasil, Argentina e Alemanha já estão garantidas. E tem mais outras seleções europeias. Nos próximos dias, obviamente, com os resultados das classificações, a gente saberá quais serão as próximas seleções a compor, né, esse grupo dos times que vão disputar a Copa do Mundo. O único azarão que eu diria em toda essa história, Carol, é a própria seleção do Catar, que, como a dona da casa, tem o direito de participar do evento, mas é um time que não tem grande tradição no futebol. Não é a melhor das seleções do Oriente Médio, nem da Ásia, seguramente, Carol. Jairo Nascimento, numa conversa conosco aqui no Item Mais, vamos detalhar, claro, todos os favoritismos para essa Copa do Mundo e vamos nesse bate-papo sempre com você. Jairo, mais uma vez, obrigada por essa conversa. Eu que agradeço o combinado e a gente fica na expectativa de ter um novo Vampeta nesse ano de 2022 para rolar a rampa do Palácio do Planalto comemorando o título assim como o próprio fez há 20 anos atrás, Carol. Opa, a torcida é grande. Obrigada, Jairo. Até, um abraço. Um abraço. Dentro das 4 linhas, a Copa do Catar também tem novidade. Será a primeira participação do anfitrião no torneio. A seleção vive a melhor fase da sua história. Foi campeã asiática em 2019 e tem como meta passar da fase de grupos. Mas a tarefa não será fácil, já que todas as principais potências do futebol atual já carimbaram o passaporte para o torneio. A seleção brasileira masculina de futebol está no Catar, na Copa do Mundo de 2022. Matematicamente conquistou, que já estaria, né? Todo mundo sabia, uma campanha quase perfeita, né? Só com vitórias e um empate contra a Colômbia, lá na Colômbia. E o Brasil? Quais são as chances da nossa seleção nesse Mundial? E os donos da casa? Até onde podem chegar? Quem é o favorito para levar o título? São muitas as perguntas e estamos ansiosos pelas respostas que serão dadas pelo Breiler Pires. Ele é jornalista e comentarista da ESPN e do The Player Tribune. Breiler, mais uma vez conosco aqui no Item Mais, quando o assunto é esporte. Muito bom te receber. Bem-vindo. Prazer é todo meu, Carol. Sempre uma honra estar aqui batendo um papo com vocês. E a gente já fica na expectativa, Breiler. Começaram as vendas dos ingressos. E aí a gente quer saber quem é favorito, quem não é, como é que o Brasil vai para essa Copa do Mundo. Primeira pergunta, é muito cedo para a gente falar em favoritos ao título da Copa do Mundo do Catar? É cedo, Carol, porque essa Copa tem trazido uma peculiaridade. Além de ser disputada no fim do ano, a gente vive um ciclo de seleções que estão se preparando. A gente não tem nenhuma seleção pronta. Nem mesmo a França, a gente pode dizer com certeza absoluta qual time vai ser titular na Copa, porque ainda vive uma fase de reestruturação. Então, por isso, o jogo ainda está muito aberto. Mas ainda assim, pela tradição e também pelo que as equipes fizeram até aqui, dá para a gente indicar alguns caminhos, algumas favoritas, mas isso pode mudar até o fim do ano, já que a gente tem pelo menos mais 11 meses até a Copa do Mundo. Então vamos indicar esses caminhos, Breiler. Além do Catar, 10 seleções europeias e 2 sul-americanas já estão garantidas para o torneio. Quem é que vem bem e quem é que está indo mal para a Copa? Carol, se eu tivesse que fazer uma lista dessas favoritas, um exercício complicado, eu colocaria a França em primeiro lugar, porque é a atual campeã e vem muito forte com seu ataque, né? Tem o Mbappé, que foi a principal revelação do futebol mundial nos últimos anos e também chega para fazer a Copa da sua vida, e reforçada no ataque com o Benzema, um grande craque francês que joga no Real Madrid, estava escanteado, afastado da seleção e foi reintegrado pelo técnico Deschamps. Então essa dupla aí inspira muitos cuidados em qualquer defesa. Eu colocaria a Alemanha também, embora não seja aquela Alemanha de 2014 tão temida, é um trabalho coletivo muito bom. O coletivo da Alemanha ainda impõe muito respeito, ainda mais com o novo técnico, o Hans-Dieter Flick, fez um trabalho excepcional no Bayern de Munique, então colocaria novamente a Alemanha entre as favoritas. E uma que eu sempre evitava colocar antes de Copa, né, até pela fase que a seleção vivia, era a Argentina, mas nessa eu ouso cravar que a Argentina está entre as favoritas. Vem um bom trabalho do técnico Lionel Scaloni, assim como o Messi, né, ter um craque como ele no time é sempre um privilégio, então a Argentina vai poder se aproveitar disso. Eu colocaria também o Brasil, por que não? O Brasil fez uma grande campanha nas eliminatórias, garantindo a
vaga por antecipação, vai ser sempre favorito, embora muitos brasileiros ainda tenham um pé atrás com a seleção do Tite. Alguma seleção corre o risco de ficar de fora, que até então sempre estava presente na Copa do Mundo, mas que nesse ano pode não estar lá? Carol, uma certeza a gente já tem. Itália ou Portugal, duas seleções tradicionalíssimas, uma delas não estará na Copa, porque elas provavelmente vão se enfrentar na fase final da repescagem europeia, e aí desse confronto só sai uma vaga. Então a gente ou vai ter a atual campeã da Eurocopa, a Itália, fora, ou a seleção do Cristiano Ronaldo, um dos maiores astros do futebol mundial. Então já representa uma baixa considerável para a Copa do Mundo. A gente também corre o risco de não ver a Polônia, do Lewandowski, que as pessoas não confundam, não é o Ricardo Lewandowski, ministro do STF, é o Lewandowski, atual melhor do mundo, grande craque da Polônia. Tem um confronto pesado contra a Rússia na repescagem, tem esse risco de não ir para a Copa. E o Uruguai que vem patinando nas eliminatórias sul-americanas, tanto é que demitiu o Maestro Tavares, uma grande lenda do futebol uruguaio, para tentar sangue novo com o técnico Diego Alonso e não deixar escapar essa vaga. Mas sim, a gente pode não ter algumas seleções tradicionais e também grandes craques que atuam nessas seleções na Copa do Catar. Vamos falar então do anfitrião, Catar, que nunca participou de uma Copa do Mundo, mas vem investindo bastante na profissionalização do futebol por lá. Até onde ele pode chegar, Breiler? A gente consegue traçar uma expectativa para essa seleção? Carol, geralmente anfitriões de Copa do Mundo costumam surpreender, mas em 2010, que a Copa foi realizada na África do Sul, pela primeira vez na história, um anfitrião não passou da fase de grupos. A África do Sul ficou com 4 pontos, terminou em terceiro no seu grupo e não conseguiu avançar. Eu não conto o Brasil, porque o Brasil sempre foi muito tradicional. Na Copa de 2018, que a gente vai para a Rússia não era tão falada, né? O time russo não tinha nenhuma grande estrela e conseguiu chegar às quartas de final. Então, entre esses dois polos, né, da África do Sul de 2010 e a Rússia de 2018, eu coloco a seleção do Catar mais próxima da África do Sul de 2010. Acredito que vai ser muito difícil, a não ser que tenha muita sorte no sorteio dos grupos, que a seleção do Catar consiga avançar para as fases de mata-mata. Eu vejo que é uma seleção que tem jogadores somente do futebol local, um futebol ainda que está tentando se estruturar. O Félix Sanches é um técnico espanhol que comanda a seleção, é competente, mas não sei se a competência, o talento dele vai ser suficiente para conduzir a seleção do Catar como uma zebra. Seria, de fato, uma grande surpresa se a seleção do Catar conseguisse avançar para além das fases de grupos. Breiler, você já apontou o Brasil como uma das seleções favoritas nessa Copa do Mundo. O que a gente precisa mudar para, de fato, levar o título em 2022? O Brasil tem um trunfo a seu favor, Carol, que é o sistema defensivo, hoje confiável. O Tite conseguiu encontrar ali, com a experiência do Marquinhos, do Thiago Silva e jovens também que podem ganhar espaço, é o caso do Militão, que joga no Real Madrid, um sistema defensivo muito forte, protegido pelo Casemiro, que é uma das grandes referências do meio-campo. Então, nesse aspecto, o Brasil está bem resolvido. A questão é, não pode repetir 2018, que faltou um pouco de repertório para o Brasil contra a Bélgica, e ainda assim eu considero que o Brasil fez um bom jogo, não mereceu ser eliminado naquela partida, mas ainda assim aquela eliminação mostra que o Brasil precisa de algo mais, e o Tite está tentando encontrar essas soluções, seja com o Rafinha, seja com o Vinícius Júnior, jogadores mais jovens, mais rápidos, com capacidade de drible, para o Brasil ter alternativas e num eventual confronto pesado, como foi contra a Bélgica, conseguir tirar um coelho da cartola. Mas acredito que o Brasil está num bom caminho e vai chegar, no mínimo, com um time muito competitivo para se credenciar novamente a pelo menos chegar à final da Copa. Clima no Catar foi alvo de muitos debates, desde a definição da cidade-sede do torneio e até agora. Ainda é uma preocupação para as seleções, por mais que tenha ocorrido a transferência para o final do ano. O clima é uma preocupação no preparo dos atletas? A organização da Copa no Catar tentou fazer essa solução paliativa, né? Na verdade, um bem bolado. A Copa do Mundo vai ser realizada no fim do ano, tradicionalmente sempre ocorria no meio do ano, geralmente seguindo o calendário europeu, mas agora a gente tem esse fato novo que vai obrigar os clubes, principalmente os europeus, a ter uma preparação diferente dos seus atletas, porque eles vão disputar uma Copa do Mundo no meio da temporada deles, algo que é sempre muito desgastante. Os clubes brasileiros sempre enfrentaram isso
mas os europeus, como historicamente cedem mais jogadores para a competição, vão ter esse desafio de preparar seus atletas para esse calendário pouco convencional. Acredito que o desafio está mais aí, nem tanto na temperatura. Por ser inverno lá no Catar, as temperaturas não estarão tão altas, mas ainda assim pode ter jogo batendo 32, 33 graus. A expectativa ou a esperança dos jogadores é que funcione bem o sistema tecnológico dos estádios, que promete baixar a temperatura, manter ali 26, 27 graus no máximo. Então, se funcionar essa estrutura preparada para o Catar, como se fosse uma espécie de ar-condicionado gigante, os jogadores, pelo menos, tendem a sentir menos do que sentiram no Brasil. O Brasil teve a Copa aqui disputada no inverno, mas por ser um país de dimensão continental, muita mudança de clima de uma região para outra, os jogadores acabavam reclamando muito do calor, da umidade. Eu acredito que, pelo menos pela promessa da organização, esse não deve ser um desafio, mas sim como os jogadores vão lidar com esse calendário e com essa Copa disputada no fim do ano e no meio de uma temporada europeia. Pois é, esse é o ponto, no meio de uma temporada europeia. É um outro ponto de preocupação, também um outro ponto de alerta na preparação das seleções. Isso muda muito as expectativas com relação ao preparo das equipes? Muda sim, Carol, porque é preciso repensar toda a logística do clube, até mesmo de poupar alguns jogadores. Esses caras que vão disputar a Copa, é o sonho da vida deles. Por mais que sejam Cristiano Ronaldo, um Messi, jogadores rodados, consagrados, a Copa sempre é uma prioridade. Então o próprio jogador vai dosando ali o ritmo durante o ano para evitar lesões, para evitar chegar exausto no fim do ano. E os clubes europeus vão ter de lidar com isso, assim como os brasileiros. Os jogadores do Brasil vão disputar a Copa do Mundo no fim da nossa temporada. E a gente tem um calendário exaustivo, um calendário inchado no Brasil. Então, o risco desses jogadores chegarem no limite é alto. Então, é um desafio a mais para o Tite também. Tem de convocar jogadores europeus e jogadores que atuam no Brasil. Então, isso vai exigir não só das seleções, mas também dos clubes, um trabalho em conjunto para preservar a saúde dos atletas e fazer com que eles cheguem inteiros na Copa do Mundo. Na Europa, essa é uma grande questão e sempre que a gente tem uma Copa Africana de Nações, como tem ocorrido agora em janeiro, há um debate sobre jogadores africanos que são convocados e a Copa Africana desse ano acontece em janeiro, também no meio de uma temporada europeia, e esse debate vai acontecer na Copa do Mundo e vai exigir muito preparo dos times para dosar o ritmo dos seus jogadores. Breiler, muito bom essa nossa conversa e, claro, a gente vai contar com você durante todo esse preparo para a Copa do Mundo e também durante os Jogos. Já está o convite feito. Valeu, Carol. Sempre às ordens e na audiência do Item Mais. Um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Venha sempre. Um abraço, Breiler. Obrigada. A torcida para o Brasil já começou e o Item Mais vai ficar ligado no esporte. E você vem com a gente, claro. Até amanhã. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.